Gente, bem-vindos a mais um programa Chá da Tati. Hoje é um tema novo para mim, mas ele não é tão novo, mas ele é novo para mim. E para quem é aqui da região da Baixada Santista, já deve ter visto, mas não deve saber muito do que se trata. E hoje a gente veio para justamente acabar com isso. A gente vai dizer para vocês como funciona, como encontrar, por que é importante, né? Se você não estiver entendendo, não tem problema. Logo depois da vinheta, eu vou contar para vocês sobre o movimento escoteiro. Olá, meus amores, estamos de volta. A gente vai falar hoje sobre um assunto que parece super divertido, mas que é a única referência que eu tenho, e até eu não sei se meu convidado vai ficar bravo com isso, mas a única referência que eu tenho é no filme Up, Altas Aventuras, em que a gente tinha o nosso senhor Frederiksen, mas a gente também tinha o nosso querido pequenininho, que olha que é, como que é, ele vai brigar comigo, porque eu não lembro o nome agora da criancinha, que era o escoteiro da história, que me gravou ser escoteiro, mas não gravei o nome dele. Olha que coisa, acabei de pegar isso no pulo. A gente vai conversar com o William Souza, que vai contar pra gente o que é, por que é importante, tudo isso aqui nesse nosso bate-papo. Mas antes de passar a bola para ele, só fazer um agradecimento aí a Idelfit e a Cheiro de Rica, que estão com a gente aqui no programa, sempre cuidando aí de quem sou e como estarei para vocês aí imprimindo nessa tela. William, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Chá da Tati. Tudo bem com você? Você sabe que eu tô agora, nesse nosso papo, eu tô até um pouco nervosa, porque eu conheço o movimento, mas eu tô envergonhada por não saber mais sobre o que é. Eu posso chamar de escotismo, movimento escoteiro? Qual que é o termo certo da gente falar? Os dois estão certos, né? É um movimento porque ele está sempre em mudança, sempre se adaptando à realidade das nossas crianças, né? Jovens e, por que não, dos adultos também, né? E o escotismo é a sigla, né? No caso, assim, como é que a gente definiria, né? O ato numa de palavra, né? Exatamente. Né? Nós somos escotistas, estamos no movimento escoteiro, né? Praticamos o escotismo e por aí vai. E por aí vai. Então, bom, a primeira coisa que eu quero saber, então, é quem é você, a pessoa, o William, porque tá há 11 anos no movimento, mas tem alguém aí que tá por trás disso e que te motivou a entrar nesse movimento, né? Então eu quero saber primeiro quem é você, me conta da sua pessoa. Eu sou o William, né? Nascido em 1969, numa pequena cidade lá no sertão do Piauí, chamado Cocal, próximo à segunda maior cidade do estado, chamado Parnaíba, né? Vim para a capital de São Paulo com 9 anos de idade, né? Em 1979, 10 anos? 10 anos de idade. Aos, sei lá quantos, perdi a conta, em 1998, me mudei para Peruíbe, né? Já então trabalhando no Tribunal de Justiça como auxiliar judiciário, né? Depois passei para escrevente, né? Hoje trabalho como escrevente no fórum e detenho um cargo de chefia lá, né? Então trabalho hoje com a parte dos oficiais de justiça, né? A gente faz as intimações, aquilo tudo lá. E em 2012 eu fiquei sabendo que abriu um grupo escoteiro na cidade, né? E fui participar da reunião, né? De esclarecimento de como que se era, porque lá em 1980, quando eu tinha 1 ano que estava em São Paulo, na escola que eu estudava também estava abrindo um grupo escoteiro e os meus pais me encaminharam para lá para conhecer, né? Era um grupo novo, estava abrindo, tinha meia dúzia de criança. E eu não cheguei nem a usar uniforme, na época eu tinha idade de menos de 11 anos, né? Então, depois a gente vai explicar direitinho aqui. Então, no caso, eu era um lobinho. E depois de 6 meses, a gente mudou de residência, né? Daquele bairro. E os meus pais não deram continuidade nisso, né? Mas eu nunca esqueci. Sempre ficou aquilo na cabeça, exatamente, né? Do pouco que eu participei. Durante a minha vida, eu sempre via, né? As pessoas não observam, mas se um dia pararem para observar, quase sempre em algum filme americano, toca-se na palavra ou escoteiro, ou escotismo. Sim. Sempre, você foi escoteiro, né? Sempre tem uma palavra assim. Então aquilo sempre permeou a minha vida. E quando eu tive os meus filhos, né, que eles já estavam virando adolescentes, eu tinha essa preocupação, né? Para onde que eles vão, né? Como é que eles vão se relacionar com a sociedade, né?
que tipo de amizade eles vão fazer, quais são as atividades que eles vão praticar, né? E nessa premissa, eu fiquei sabendo que abriu um grupo escoteiro, eu falei, caramba, olha só, vou ver se tem, né, se vai acontecer mesmo, para trazer meus filhos, para eles conhecerem. O grupo, felizmente, aconteceu, né? Em 2012, ele começou as atividades. Eu levei os meus meninos, eles gostaram, ficaram encantados. E como eu estava sempre lá, fui convidado para participar também do grupo. E cá estamos, Grupo Mata Atlântica, desde 2012. 11 anos depois e está aqui como chefe dos escoteiros. Os filhos já não estão mais lá, mas eu estou com os filhos dos outros. Mas está presente. É importante você dizer isso, porque sim, nos é visto muito quando a gente olha para séries americanas, porque sempre infelizmente, ou felizmente, eu também não vou entrar nessa toada, mas a gente importa muito essa cultura, a gente ouve falar, mas não é cultural no Brasil. Acha que não é da gente, né? Acha que é só de fora. Acha que é de fora, que não nos pertence, né? Exato. Então, é bonito até você ter trazido essa referência, e só fazendo uma correção, que é Russell, o nome do personagem, né? Que a minha... Mas eu não lembrava também, não. Eu lembrava que ele era escoteiro, eu lembro de todas as questões e do quanto para ele era importante as medalhas, as broches, né? As conquistas que ele tinha. E o nome ele era ferrenho, né? Eu preciso dessa conquista. Exatamente, né? Por isso que ele acabou embarcando nessa aventura. Mas vamos trazer agora para... É importante ouvir sua história, porque eu já vou começar com isso. Era uma coisa que você experimentou por 6 meses da sua vida. Nunca esqueci. E que nunca esqueceu. E nem tinha colocado uniforme, hein? E nem tinha. Que é o que marca, né? O que você não esquece nunca, né? Mas nem cheguei a usar, porque não deu tempo. E o que te marcou e que hoje você poderia trazer para as pessoas, que é claro que vocês vão estudando, vocês vão sempre se atualizando, vocês vão sempre trazendo para o tempo presente, mas o que te marcou naquele momento que você acha que ainda hoje você repassa é o quê? Eu acho que o que me marcou é um pouco da minha índole, né? Porque mesmo não sendo escoteiro, não tendo participado durante muito tempo, eu sempre estive envolvido com atividades que são referências no escotismo, né? Trilhas, montanhas, viagens, essas coisas. Eu sempre tive assim, uma compulsão para isso, né? Então eu estava sempre remetido a essas ideias. E sempre via um filme lá, quando via lá Indiana Jones, lá quando jovem escoteiro, né? Falava, olha só, e eu nem era, né? Mas aquilo já me empolgava, né? E é o que a gente faz, né, naturalmente. Quando você vai acampar, você faz uma fogueira, você faz tal coisa, né? E eu senti que eu tinha esse envolvimento, que era uma coisa que... Isso estava no teu sangue, exatamente, na tua veia, né? Me identificava, sempre me identifiquei com isso, né? Porque com 6 meses, e ainda mais como lobinho, eu não tive tanta vivência assim escoteira quando criança. Mas aquilo marcou pela identidade. Escoteiro, eu fui escoteiro uma vez, né? Então vi um filme, olha, eu lembro que eu cheguei a participar de um grupo escoteiro. Então eu tinha essa fixação, né? De ter participado, e talvez seja isso, né? Um pouco que as pessoas têm também na sua forma de pensar, de se desenvolver como um ser humano, que deixar as coisas resolvidas. E eu tenho um pouco dessa personalidade de coisas não terminadas, né? Então, se aquilo não fechou, eu fico ainda... Não, eu preciso resolver isso. Concluir isso de alguma forma. E acho que foi isso, né? Dessa minha personalidade, eu acho que ficou algo que não se concretizou, que ficou... Mas e aí? Você começou e nunca mais terminou, e eu acabei voltando por conta disso. Agora, procurei por conta dos filhos, né? O interesse era que os filhos fizessem, até talvez porque eu não tenha feito. Falei, poxa, eu queria isso para eles, né? E acabou conciliando tudo. Proporcionar. Mas qual é o lema? Vamos começar por base. Eu não tenho conhecimento. Tá. É importante falar que a gente está falando com o William, e esse grupo de escoteiros está em Peruíbe. Então, para quem é de Peruíbe, para quem está em região, eu não sei em outras cidades, ele vai poder dizer isso pra gente, mas esse grupo está em Peruíbe. Então está super acessível pra gente, não só para as crianças, mas o mais importante, para os adultos, porque é um movimento voluntário e precisa de voluntários para poder continuar fazendo esse grupo crescer, ter forma e continuar. Mas a gente volta nisso mais para frente. Mas já quero deixar isso grifado aqui, que há como você fazer parte mesmo sendo adulto. E a gente foi descobrindo aqui no nosso bate-papo.
Qual é o lema dos escoteiros? Qual é a base do escotismo? Então, o que eu entendo por ser um escoteiro? Vamos lá longe, então. Tá? Em 1907, lá na Inglaterra, um militar preocupado com essa mesma preocupação que nós temos hoje, ela sempre houve, né? O que vai ser? E ainda tinha o problema das guerras lá, né? Que os adultos iam para a guerra e as crianças ficavam com as mães. E aí? O que a gente faz com essas crianças, né? Para elas não se perderem, para ir para o crime, para outras coisas, né? Então, ele era um militar e educador, ele trabalhava com educação também, né? E ele tinha toda aquela cultura de militar, de disciplina, de atividades ao ar livre, e ele entendia que aquilo podia ser uma forma de ocupar as crianças também, né? E ele, como educador, planejou algumas atividades baseadas no que ele tinha como educador e como militar, né? E falou, vou fazer um plano de atividades para experimentar com os jovens, para ver se eles gostam, né? E na época ele fez uma coisa que ainda faz hoje, a Netflix faz, né? Que são as séries. Então ele fez uma série de publicações, né? De brochuras mesmo, com atividades de campo, né? De acampamento, de fogueira, de comida, várias atividades assim que os jovens podiam se ocupar. E isso era publicado, vendido assim, né? Como um jornal, como essas coisas. Os jovens tinham acesso àquilo e experimentavam. E começou-se a criar pequenos grupos, né? Olha, eu montei aqui uma patrulha escoteira, né? Vamos fazer uma atividade e tal. E aquilo foi se ramificando. E ele falou, vou experimentar isso, né? Então ele planejou um acampamento num final de semana, pegou alguns jovens de pessoas conhecidas, né? Alguns adultos também, e fez o que a gente chama hoje de o primeiro acampamento escoteiro, né? Na ilha de Brownsea, lá na Inglaterra. E ele aplicou esses jogos, aplicou essa teoria dele, né, de trabalho em equipe, de jovens divididos em pequenos grupos, né, fez bastante atividade, foi um sucesso, e dali ele teve a ideia de iniciar o movimento escoteiro, tá? Como ele era militar, e o Brasil tinha essas campanhas, né, de parcerias com militares de outros países, né, brasileiros militares que estavam lá na Inglaterra, viram, gostaram, falou, poxa, eu vou levar isso para o Brasil, né? E trouxeram para o Brasil também, né? E, se não me engano, em 1914, não vou lembrar agora as datas precisas, eles começaram a fundar grupos escoteiros também. Começou no Rio de Janeiro, depois foi se espalhando, né? Esse ano, né, a Escoteiros do Brasil, né, que é a entidade que representa o escotismo no Brasil, completa 100 anos, né? O escotismo em si já tem mais de 100 anos, né? Sim. Mas a Escoteiros do Brasil, com uma entidade formada, tudo direitinho, completa 100 anos este ano. É um marco. E é um movimento, se você pegar no mundo, assim, em caráter mundial, é o movimento estudantil mais longevo que tem, que se conhece, né? Que está aí. Por quê? Porque tem essa característica de se adaptar às novas realidades. Que, por exemplo, hoje, uma grande dificuldade, essa competição que a gente tem com a tecnologia, né? Porque acampamento, como é que você vai fazer um acampamento? Com a pandemia foi, né? A atividade ao ar livre, né? Sim. Entendeu? Então, aqui na Baixada Santista, né? Que a BSTV ela tem uma abrangência na Baixada Santista. Sim. Nós temos aproximadamente de Santos até Peruíbe 20 grupos escoteiros, né? Tem no Brasil inteiro, mas digamos na Baixada Santista, né? Que é o distrito que a gente representa, atua. São em média 20 grupos escoteiros, né? Tem no Guarujá, mas aí já seria um outro distrito, né? Dali para lá. E em Peruíbe é só nós mesmo, né? O Grupo Escoteiro Mata Atlântica. Estamos sediados por enquanto ali no Carmen Miranda, né? E na escola, estamos ali no abertos, Carmen? No Carmen Miranda, todos os sábados das 9 ao meio-dia, né? E pela Baixada aí você tem Praia Grande, você tem Cubatão, você tem São Vicente, Santos. Santos é super conhecido, todo mundo conhece os escoteiros porque eles estão sempre fazendo alguma coisa na rua lá. E como a gente aqui está mais distante, não tem mídia, né, de grande massa, essas coisas, a gente fica mais escondido, né? Mais quando a gente sai para a rua fazer uma atividade que o pessoal vê. Então a gente vai acabar com isso agora. Vamos colocar nas redes sociais em tudo e fazer a galera. O nosso público não é um público muito. Sim, mirim. Eles não são muito ativos nas redes sociais. Mas no boca a boca a gente sabe que
então para os seus netos, para os filhos e para vocês adultos, porque assim, aí eu vou entrar numa toada que talvez eu falo com o público muito que mora sozinho. Sim. Tem uma galera que segue o programa Show da Tati, que nos acompanha, e que a gente tem falado muito sobre solidão. Entendi. Então eu vou fazer só uma questão de que às vezes você tá sozinho e às vezes você pode ser uma referência em algum lugar dentro do escotismo. Sim, e até porque as pessoas que estão sozinhas, elas buscam um objetivo, né? Sim. Como que eu posso fazer diferença para alguém, para o mundo, para minha cidade, para o meu bairro? Entendeu? Eu não vou dizer que todos poderiam ser escotistas, sim, entendeu? Porque o foco sempre é no jovem. Como o movimento escoteiro é um movimento feito de jovens e para jovens, né? Sim. O adulto ele é só um orientador, né? Nesse lugar. Nós não influenciamos as decisões, nós incentivamos esse protagonismo, que eles sejam as pessoas que decidem as atividades deles mesmos, entendeu? Nós orientamos, né? Como é voluntário, não é só voluntário para o adulto, é voluntário para o jovem também. Nenhum jovem vem para o movimento escoteiro de forma imposta. Você vai fazer karatê, você vai fazer futebol, você vai fazer escotismo. Não, não vai. Se ele não quiser, pai, tchau. Eu já tive pessoas que chegaram no grupo escoteiro arrastando a criança assim, eu falei, pode parar, pode levar embora, não vai ficar. Desculpa, mas não dá. Porque entendeu? Não é esse. Não, entendeu? Então o foco é o jovem. Tudo bem, às vezes eu tô lá sozinho, precisava de um objetivo. Se o objetivo é ajudar uma criança, é ajudar um jovem, nesse lugar. Você ficaria feliz em ter feito a diferença para um jovem? Beleza, você é a pessoa, entendeu? Que tem muito adulto também que às vezes procura mídia, né? Eu vou lá pro grupo escoteiro, porque agora eu vou aparecer. Sim. Entendeu? Isso não é o foco. O foco é o jovem. As redes sociais trazem uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo a gente precisa de fato tomar cuidado com isso. E há uma triagem, né? A gente tem cursos, né? Existe todo um perfil, né, a ser trabalhado. Então, naturalmente, a pessoa que não tem identidade acaba não ficando, né? Mas eu vou voltar nisso, porque tem uma filosofia importante. E aí talvez você possa falar também sobre essa filosofia. Claro. Mas antes disso, deixa eu já chamar a Nona Rosa para falar para vocês. A Nona Rosa é um café, uma cafeteria que fica... Ela era uma conveniência cafeteria, então agora ela juntou as duas coisas. Fica ali no Alto Posto Ana Dias, que você consegue ir pela Padre Manuel da Nóbrega, lá no quilômetro 356, ao posto de gasolina, e na conveniência ela foi transformando essa conveniência num café. Então, ela serve desde café colonial, que você pode encomendar com 24 horas de antecedência para poder levar alguém, surpreender, se você tem uma reunião, se você quer conversar sobre algum assunto de uma maneira mais descontraída, você consegue ir para esse café, ter um café colonial gostoso à medida que você vai batendo papo, conversando. Se você quiser surpreender alguém no dia, porque é aniversário, alguma coisa assim, tem a mesa posta para você ligar com 1 hora de antecedência, mais ou menos, no telefone 13997214453. É o telefone que você pode ligar e agendar para, daqui a 1 hora, 1h30 eu tô chegando aí com o meu convidado, tem uma mesa posta, tem um lugar reservado para você. Além de tudo, eles fizeram um curso lá em Santos, que o café é muito... Tem lá o Museu do Café, tem outras coisas que vocês devem conhecer. Elas se especializaram para poder fazer um café diferente para vocês e tem inclusive chá da Tati, tá? Então a Nona Rosa é um lugar delicioso para você passar um tempo. E fica ali pertinho, daqui quem tá em Ana Dias, quem tá em Itariri, quem tiver enfim, acesso a Padre Manuel da Nóbrega, facinho, chega lá, tá bom? Vamos falar dessa filosofia então, porque eu imagino que todas as vezes que se fala de escoteiro, pra mim, tá? Então, leiga no assunto. Eu conheço muito a Natália Salvo, que foi minha professora de dança. Que é a nossa presidente do Grupo Escoteiro Mata Atlântica atualmente, né? Grupo Escoteiro Mata Atlântica. Isso. A gente vai frisando esse nome para as pessoas conhecerem. A Natália Salvo, então, eu conheci, e aí depois eu vou acompanhando as redes sociais dela, e eu vejo que ela faz sempre de uma maneira muito responsável as publicações e as informações do Grupo de Escoteiro. E a Jéssica também conheci, ela é fotógrafa, tem essas coisas, e ela também, você vai vendo, né? Você vai acompanhando e vai vendo esse movimento. Então, o que eu tinha de conhecimento do Grupo Escoteiro era, olha que legal, mas eu não sei se é pago, se não é pago, quanto tempo as pessoas ficam, como é que funciona com que idade pode entrar, até que idade pode ficar. Então, de verdade... Uma estrutura, né? Eu não conheço essa estrutura.
talvez seja um bom caminho a gente falar sobre isso. A estrutura é o seguinte, ela funciona como uma associação como qualquer outra, né? Você tem que ter estatuto, regimento, aquilo tudo, de acordo com o Estatuto da Escoteiros do Brasil, né? Que tem o Estatuto Padrão e as associações vão se moldando. Então, um grupo escoteiro é uma ONG, é uma associação não governamental, né? Voltada para a atividade com o jovem, né? Então, tem toda aquela parte legal que qualquer associação tem. Sim. E o registro não vai ser com o grupo escoteiro. O grupo escoteiro, ele faz o registro na União dos Escoteiros do Brasil, né, que seria a parte nacional, filiada ao nosso grupo, entendeu? Então você faz parte do grupo escoteiro, mas o seu registro é na União dos Escoteiros do Brasil. Tá? Tem toda uma estrutura assim, organizacional. Então você tem Escoteiros do Brasil como entidade nacional, aí você tem os estados, que são as regiões escoteiras, então você tem Escoteiros do Brasil, região São Paulo, etc, etc. Dentro do estado de São Paulo você tem os distritos que agregam grupos escoteiros e nas cidades, que é onde acontece, você tem os grupos escoteiros, que pode ser um ou vários. Pode ser um grupo escoteiro com 20, 30 pessoas, pode ser um grupo escoteiro com infinitas pessoas, dependendo da quantidade de adultos que você vai ter para aplicar atividades para os jovens, do espaço que você tem para abrigar esses jovens, do financeiro que você vai ter para poder gerir tudo isso, né? Como pode ser 200 grupos escoteiros dentro de uma cidade, cada um pequeno, entendeu? Então, é muito maleável esse formato, né? Sim. A base é sempre assim, 3 ramos, ou seja, 3 faixas etárias, né? Hoje de 7 a 10 anos de idade, depois de 11 a 14, de 15 a 18 e de 18 a 21, que essa é a parte do jovem beneficiário, né? A partir dos 21 você pode ser membro do movimento escoteiro como um adulto colaborador, né, voluntário que trabalha com o jovem. Essa é uma estrutura básica de grupo escoteiro, né? Então, a primeira faixa etária de 7 a 10, que seria o ramo lobinho, né, que são aquelas crianças, né? Dos 11 aos 14 já são os jovens adolescentes, que estão naquela fase de mudança. Dos 15 aos 18, já aquele pré-adulto, né, o adolescente mais velho. E dos 18 ao 21 já é aquele jovem que vai entrar no mercado de trabalho, já vai cuidar da vida dele, então já vem carregando toda essa estrutura. E por que dividir em faixa etária, né? Porque Baden-Powell, fundador do movimento escoteiro, percebeu que não dá para você fazer atividade com uma criança de 7 anos da mesma maneira que você faz atividade com um jovem de 16. O foco é diferente, a atividade é diferente, né? O lúdico que a criança tem, o adolescente já não tem mais. Então não dá. Às vezes eu vejo isso na escola, né? Eu entro na escola, tem lá, você vê os pequenos correndo. Gente, será que não é óbvio isso, né, para o educador, né? E essa característica é muito interessante do movimento escoteiro, porque você separa por faixa etária, você dá uma ênfase para uma idade, você dá outra ênfase para outra idade, e você consegue trabalhar melhor o que cada um quer na idade que ele quer, o que ele procura, entendeu? Então essa é a estrutura básica, né? A União dos Escoteiros do Brasil é afiliada ao OSME, né, que é a Organização Mundial do Movimento Escoteiro, né, só que em inglês. Agora a chefe lá depois é que vai lembrar as palavras. Isso no ouvido, fica tranquilo. Entendeu? Que reúne todos os grupos escoteiros que tem no mundo inteiro. Entendeu? Cada país tem sua agremiação. E dentro do Brasil mesmo você vai encontrar outras agremiações que levam o nome escoteiro, né? Mas escoteiros é uma marca da Escoteiros do Brasil, né? Você tem outros grupos que fazem atividades que nem os escoteiros, têm uniforme, usam lenço, mas tem outras denominações, né? Que já tem outros estatutos, outros regimentos, outros enfoques, né? Você tem escoteiros católicos, né? Você tem os desbravadores, né? Que são ligados à Igreja Adventista, né? Que tem a mesma pegada, mas tem o foco na formação religiosa, né? E o movimento escoteiro, ele não tem essa orientação religiosa, né? Ele abraça todas as religiões, todos os credos, todas as cores, todas as faixas etárias, né? Mas como você falou em questão de valor, se é pago ou não, como é voluntário, né? Nós somos pessoas que dedicamos o nosso tempo ao movimento escoteiro e não ganhamos por isso. Mas o uniforme tem um preço.
que alguém tem que fazer, não é de graça. Esses distintivos têm um preço, tudo tem que ser fabricado, você sabe, né? O papel aqui teve um custo, Sim. tem que sair dinheiro de algum lugar, entendeu? Então a gente conta com a colaboração, né? Uma colaboração mensal, ajustada entre os pais, entre todo mundo, em assembleia. Ó, gente, o que seria justo para todo mundo? Que dê para você ter uma bola no grupo escoteiro, ter uma corda para amarrar um bambu, entendeu? Mas mesmo ela sendo uma ONG, então, deixa eu ver se eu entendi. É. Ela pode, por ela tem um formato, ela tem pessoas que regem isso. A gente tem uma coordenação, né? Uma coordenação, uma central que regula isso, que Exato. regulamenta as políticas e as metodologias. Políticas, metodologias, mas não necessariamente ela entra como uma questão do Estado. Não. Porque aí a gente fala sobre Estado laico, isso é uma outra discussão. Isso. Mas assim, uma entidade, independente se ela é religiosa ou não, pode se interessar pelo método, Isso. pode adquirir dentro dessas questões e fazer uma ONG dentro de uma igreja, alguma coisa assim. Sim. Tem outros fundamentos, mas a base do escotismo permanece de acordo com essa regulamentação. Exato. Aí essa ONG, independente da região, vocês não trabalham como outras ONGs com doações. Vocês têm doações também. Tudo que possa transformar em dinheiro para ajudar na atividade do jovem é permitido. Por exemplo, você vai ter um jovem lá que mora no Bougainville e você vai ter um jovem que mora no Caixote. O do Bougainville, ele vai ter condição de comprar o uniforme dele, de comprar mochila, de comprar barraca. E o do Caixote? Então você tem que ter essa amabilidade com os dois. Ah, mas eu tenho lá uma empresa que quer patrocinar um jovem escoteiro. Beleza, compra o uniforme para ele, compra a mochila, paga um acampamento. É assim que funciona. É assim que funciona. Como qualquer associação, como uma APAI, como a PPDP, vai ter que tirar o dinheiro de algum lugar. Vai ter que ter um patrocínio, né? Sim. Dotação orçamentária, aí você vai ter que ter um projeto, vai ter que ter correr atrás de algum político, né? Porque o movimento escoteiro, como ele é apolítico, nós não podemos nos filiar a nenhum partido, não podemos, como pessoas físicas, não podemos ser de nenhum partido. Porque hoje eu estou aqui, por exemplo, a maioria das atividades escoteiras são feitas em escola, por quê? Para você poder montar uma associação, e não necessariamente para começar um grupo escoteiro, você precisa ter uma sede própria, ter um prédio, ter uma casa. Então, você se ajustou de que maneira? Você faz um convênio com uma escola, olha, eu sou da Escoteiros do Brasil, está aqui a fundação e tudo, a gente gostaria de uma parceria com a escola, de no final de semana a escola está fechada, a gente usar para fazer atividade do grupo escoteiro. Tem banheiro, tem água, tem quadra coberta, entendeu? O mínimo de estrutura, porque como você não tem uma fonte de renda, você precisa de um parceiro, né? Sim. Olha, eu tenho eu sou dono de uma escola, eu quero que você monte um grupo escoteiro lá. Maravilha, vamos lá, a gente põe um monte de escoteiro lá e trabalha assim. Eu não tenho nada, mas eu tenho dinheiro, posso alugar uma estrutura para você? Beleza, tudo é possível. Então, como a maioria dos grupos procura o poder público, eu não posso ter nenhuma filiação política, porque se eu me afiliar a algum, amanhã ele pode não estar mais no poder. E aí como é que eu fico naquela escola? Sim. O que vem vai dizer, não, você era amigo do outro, tchau. Não dá, e aí entra essa questão. Então você não pode, não tem como você dizer, aquele cara é um mau político, eu não apoio, não existe isso. O grupo escoteiro ele vai estar sempre fora dessas questões, não nos é pertinente, a gente sempre pede ajuda no poder público, no que ele puder ajudar os jovens, não a minha, fulano, nem esse crânio. Outra vertente, exatamente, né? De uma organização. A estrutura é essa, então você tem que ter a colaboração dos pais, né? Com algum valor mensal para a gente poder ter um mínimo de estrutura para trabalhar com jovens. Sim. E você pode, a partir daí, tendo adulto suficiente, né? Porque se eu estarei lá com o jovem fazendo atividade, desenvolvendo o programa, a metodologia, eu não vou ter tempo para ficar captando orçamentos, essas coisas. Então eu preciso... você é um adulto que tem essa capacidade, você quer trabalhar com o grupo escoteiro, fomentando algum tipo de ajuda, maravilha, vem trabalhar com a gente e você vai ser o nosso contato de recursos, por exemplo. É uma forma de ser um voluntário no movimento escoteiro, entendeu? Sim. Não, eu não tenho essa habilidade, mas eu posso fazer a faxina na escola para vocês deixarem o lugar limpo quando saírem. Maravilha, porque enquanto eu estou trabalhando com o jovem, eu tenho alguém que está cuidando ali do espaço.
entendeu? Para você não sobrecarregar tanto. Então tem pessoas. muitas formas de você ser voluntário ou ajudar monetariamente ou não, ou com a sua capacidade, um grupo escoteiro a se desenvolver. Porque aí o trabalho vai estar sendo direcionado para o jovem. E quanto mais jovens a gente puder abraçar, melhor. Exatamente. E falando sobre isso, eu vou chamar aqui um espaço para a Central do Empreendedor, que é uma contabilidade aqui da região, que vocês conseguem não só, eles não atuam só aqui na região, eles atuam no Brasil, né? Pega a Baixada Santista, Estado de São Paulo, Brasil, e aí vocês conseguem conversar com eles. Se você tem empreendimento, se você tem uma MEI, ME, não importa qual é a sua, o tamanho da sua empresa, o ideal é que você tenha sempre alguém que cuide da sua empresa como ela deve ser cuidada. Assim como a gente tem as nossas documentações que precisa estar em dia, CPF regular, a gente também precisa que a nossa empresa esteja com CNPJ, a nossa pessoa jurídica esteja bem cuidada. E quem pode cuidar disso é a Central do Empreendedor, tá? Eu vou dar o telefone para vocês, é o 9, acabou de sair da minha tela, daqui a pouco volta, mas quando aparecer aqui para vocês, vai ter um QR Code que vocês podem ir lá escanear para poder entrar em contato, falar com eles via WhatsApp. E eu vou dizer o número porque o Jean sempre pediu para a gente dizer. Virou lição, Jean. 13997744573. Você consegue falar com a equipe lá da Central do Empreendedor, entender como é que você pode se tornar cliente deles para ter a sua empresa sempre bem cuidada e cuidar aí daquilo que você sabe fazer, porque a saúde da tua empresa vai estar em dia, tá bom? Vamos voltar aqui. Então, a gente falou agora sobre essas questões de... Toda vez que a gente fala sobre entidade não governamental, né? É praticamente a mesma dor de todas. Né? A mesma dor é de todas. Mas, assim, claro que todas as outras têm a sua filosofia. Eu conversei até com outras pessoas que têm aqui, tipo o Instituto Health. Cada uma tem uma vertente num lugar, né? Que cuidam de algumas coisas. Tipo, crianças com câncer, algumas doenças. E o que me chama a atenção no movimento escoteiro é que vocês estão cuidando, assim, tem uma relação com a natureza, tem uma relação com sobrevivência, tem uma relação, tem outras relações que elas são colocadas em como a gente vai ensinar essa pessoa, tem a ver com a educação, mas aqui não é só ler a escrever, mas é como que a gente vai ensinar essa pessoa a sobreviver na vida. Sobreviver é com pequenas coisas, tipo, ninguém está dizendo que todo mundo aqui vai entrar no apocalipse e vai precisar aprender a fazer fogueira com... Como é que fala? Com pedra, não é isso. Mas vocês estão ensinando as pessoas a um método de sobrevivência. Eu acho que isso é forte. Não, o foco do movimento escoteiro é tornar o jovem independente na sua atividade, né, seja ela qual for, ser uma pessoa dona de si mesmo, voltada para uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, sem discriminações, ser um jovem que consegue se virar, consegue ter como é que fala? Em qualquer área que ele exatamente, que ele tenha essa habilidade de ser autônomo, exatamente, né? De ser autônomo. Esse é o foco principal do movimento escoteiro. Preparar o jovem para que quando ele chegue na fase adulta ele não precise de ninguém, que ele possa se virar sozinho. Não nessa questão de sobrevivência em si, mas ser um cidadão de bem, cumpridor das leis, fazendo bem ao próximo, construindo coisas, entendeu? Esse é o foco, né? Dentro de uma metodologia que a gente trabalha, fazendo o quê? Ele vivenciando quase tudo que nos permeia, entendeu? Então, esses próprios... Aqui a gente não tem, né? Mas o jovem, que era no caso do Russell, né? Que tinha aquelas conquistas, né? Aquilo é fomentar o jovem a buscar novos caminhos, entendeu? Experimentar coisas que ele possa se identificar no futuro. Por exemplo, a sua profissão é de que você falou agora? Marketing. De marketing, né? Então a gente tem que proporcionar atividades que desenvolvam esse tipo de habilidade para ver se ele se identifica. Então você faz lá uma especialidade de marketing. Então você vai ter alguns itens para ele cumprir. Olha, você vai ter que fazer isso, isso. Se você cumprir alguns itens, você ganha um distintivo amarelo. Se você cumprir mais itens, você ganha um distintivo verde. Se você cumprir mais itens, você ganha um distintivo grená. Então ele vai, de acordo com aquelas conquistas, ele fala, olha, isso é legal. De repente, no futuro, ele se identificou com aquela conquista e ele vira um profissional daquela área. Então, aqueles distintivos, eles são a experimentação nas várias áreas do conhecimento, esporte, serviço, cultura,
E aí você tem que abrir esse leque para o jovem para ele experimentar tudo que tem, que ele possa, na faixa etária dele, né? Para ver se desperta essa qualidade nele para a vida, entendeu? E aí eu vou falar para você no escopo que o programa trabalha, daí você me ajuda nisso. Você acha que o movimento escoteiro ajuda, inclusive, as pessoas a se autoconhecerem muito novas, porque é uma busca incessante hoje em dia do autoconhecimento. As pessoas falam do autoconhecimento, que é o quanto a gente se perdeu em algum momento na juventude, na adolescência, porque talvez nós não tivéssemos uma orientação específica. Exato. A gente tem a escola, mas que é uma coisa que a gente tem muito limitação. Estuda, muitas coisas ainda falando sobre como melhorar com os talentos das pessoas de acordo, né? Sim. Todo mundo aprende a mesma regra, todo mundo aprende matemática do mesmo jeito, português do mesmo jeito, e não é dedicado muito aos talentos. Quando a gente vai aos escoteiros, que vocês têm uma preparação com esse jovem, que vai de um jovem até a primeira, né? Idade adulta, né? Que a gente está falando até dos 21 anos. Vocês vão dando opções para que essas pessoas vão se conhecendo, Exato. Se identificando, e à medida que elas vão se identificando com cada coisa ali, aqui foi mais legal, aqui não, vai gerando um autoconhecimento para uma vida adulta mais segura das escolhas. Vai despertando uma identidade, né? Olha, me identifiquei com isso, quero saber mais, e procuro mais, entendeu? Esse é um dos focos do movimento escoteiro, fazer o jovem se descobrir no meio da sociedade, para que ele serve, e de que maneira ele vai desenvolver isso, né? Que não basta ele se identificar, mas como é que eu vou atuar na sociedade? Você vai ser uma pessoa de bem, ou você, para desenvolver essa atividade, ou você vai usar de subterfúgios, né? Então, essa orientação é muito importante também. Trazer um norte para ele, mostrar para ele que dentro de uma sociedade ele pode prejudicar ou ele pode beneficiar. E o nosso foco é o benefício, é ajudar o próximo, né? Então, quando o jovem entra para o movimento escoteiro, como ele entra de maneira voluntária, ele faz uma promessa para si mesmo, né? Existe um código. Então, a gente prepara o jovem, né? Tem um período introdutório para ele conhecer basicamente o movimento escoteiro, e existe uma promessa que ele vai fazer não para nós, nem para os pais, ele vai fazer para ele mesmo. Ele vai dizer que ele vai cumprir aquilo que ele está falando, né? Então ele vai levar os 3 dedinhos assim e vai falar: prometo pela minha honra fazer o melhor possível para ajudar o próximo, obedecer à lei escoteira, né? Agora eu esqueci o trechinho completo, né? Que a mente já não está mais, né? Então ele traz para ele, né? Aquela promessa, e ele está dizendo para ele mesmo que dali para frente ele vai fazer o máximo possível para ajudar o próximo, a cumprir seus deveres com a pátria e obedecer à lei escoteira. E a lei escoteira, ela tem 10 artigos. E nos 10 artigos, aquilo vai praticamente envolver quase tudo que permeia a vida dele, né? O artigo 1 está sempre alerta, né? Ter uma só palavra, né? Então, a gente faz uma brincadeira com eles, para eles lembrarem os 10 artigos da lei escoteira, que com um dedinho quer dizer uma palavra só. O escoteiro tem uma só palavra e a sua honra é presumida. Então, quando ele promete aquilo para ele mesmo, para a vida toda, que ele vai ter só uma palavra e ele vai honrar aquela palavra, né? Quando eu falo que ele vai usar 2 dedos, fazendo um L, ele vai dizer que o escoteiro é leal. Então, ele tem que ser leal com os pais, com os colegas, com os amigos, com as pessoas com quem ele vai trabalhar no futuro, entendeu? Esses 3 dedos é o do sempre alerta, né? Então, ele vai estar sempre alerta para ajudar o próximo em toda qualquer ocasião e praticar uma boa ação todo dia. Não que ele vá praticar uma boa ação todo dia, mas ele vai procurar, na medida de que o dia dele está passando, se acontecer de alguém precisar que ele faça alguma coisa, ele vai estar alerta para praticar uma ação, uma boa ação todo dia. Ajudar o velhinho a atravessar a rua? Tudo bem, não tem problema nenhum. É um clichê, mas se for, que seja, né? Fez a sua boa ação do dia, aquilo vai criando uma cultura nele de praticar o bem, né? Quando você faz assim, né? São 4 dedos, a gente fecha aqui, né? E diz assim: o escoteiro é amigo de todos e irmão dos demais escoteiros. Então, ser amigo, né? Ser uma pessoa companheira, né? Não só dos seus escoteiros, mas de todas as pessoas, né? Fecha a mão, formando a letra C. O escoteiro é cortês, né? Sempre ter uma educação com o próximo, ser uma pessoa agradável de se conviver, né?
No 6º artigo, eu vou colocar a mãozinha assim, colocar um dedo aqui. Então são 5 dedos, mais 6 desenhando uma árvore. Eu vou dizer que o escoteiro é amigo dos animais e das plantas, né? Ele é bom para os animais e as plantas. Então eu já estou envolvendo ele na ecologia, cuidando do meio ambiente que se envolve, sendo bom para os bichinhos, né? No 7º, eu coloco uma trilha aqui e 2 dedinhos e digo que o escoteiro está sempre na linha, ou seja, o escoteiro é disciplinado, né? Então, mantenha ele e fala, olha, você quer fazer alguma coisa? Faça, seja disciplinado, não se desvie daquilo lá, né? Quando eu pego o 8º artigo, passa assim uma carinha sorridente, eu digo que o escoteiro, ele é alegre e sorri nas adversidades, para ele manter sempre um estado de bom, elevado, para não se abater com qualquer dificuldade, né? Fala, não, tá ruim, mas tá bom, vamos em frente, entendeu? Quando eu pego 9 dedos e eu coloco aqui, eu faço a ideia de uma carteira e os outros 4 entrando, como se fosse guardando dinheiro, eu digo que o escoteiro, ele é econômico e respeita o bem alheio. Então ele não vai sair desperdiçando, gastando e nem destruindo o que é dos outros, né? E quando eu pego os 10 dedos da mão, eu digo que ele é limpo de corpo e alma. Então ele tem que sempre manter uma boa aparência, não só no externo, como no interno também. Nesses 10 artigos, você vai pegar praticamente tudo que está na vida dele, tudo que permeia em volta, da hora que ele acorda, a hora que ele dorme, alguma coisa daqueles 10 artigos que ele prometeu para ele mesmo, ele vai se lembrar, ele vai falar, opa, isso aqui eu não devo fazer. E é isso que marca o escoteiro quando ele está com 70, 80 anos de idade. Eu encontro, tem um senhor aqui, algumas pessoas conhecem, que é o Dr. Márcio Berenstein, ele é médico aqui do município. E ele fala, então você é chefe escoteiro? Eu fui escoteiro quando jovem, e isso foi fundamental para a minha vida, e eu não esqueço até hoje. E ele acho que é médico do trabalho, né? Isso, exatamente. É engraçado como algumas coisas vão me trazendo, porque eu tenho uma luta muito interna, e você está falando dos escoteiros, e eu fico muito triste por eu não ter conhecido isso antes. Eu tenho um filho de 23 anos, exatamente. Então, assim, talvez essa forma minha de atuar, comunicando, agora eu quero levar, porque a gente, como não é cultural no Brasil, e eu falo cultural no sentido de que pode ser mais fácil para outras pessoas, mas eu vim de São Paulo, e em São Paulo eu não via quase movimentos dos escoteiros, muito que tinha algum falou, perto de você e você não sabia? E eu não sabia. Você morou em que bairro? Freguesia do a parte do Pico do Jaraguá, então Pirituba ali. Pico do Jaraguá com certeza tinha alguma coisa próxima. É o centro de treinamento dos escoteiros, fica na base do Pico do Jaraguá. Olha isso, e eu não a gente vai fazer curso lá, olhando a torre. Olhando a torre, e olha que absurdo. E me deu uma certa tristeza, porque hoje eu sinto muita falta de, não vou falar nem de patriotismo, porque a gente pode falar sobre isso também. O patriotismo, ele tem várias vertentes, né? Várias vertentes, a gente precisa tomar cuidado com isso, por isso que eu falo, né? Então, é um caminho que a gente precisa tomar cuidado. Mas esse amor aonde você está, esse cuidado e respeito às pessoas, tudo isso eu acho que está assim, não só no Brasil, mas no mundo, está fazendo tanta falta, que se a gente começa a ter isso como base, não só na escola, a gente começa a ter isso como base nessas 10 leis que você passou, talvez o mundo fosse, talvez não, sem dúvida. A ideia do movimento escoteiro é essa, fazer o mundo melhor do que está, através do jovem. Um jovem que eu consiga, que ele siga isso para frente, para mim já tá ótimo, já valeu toda a luta, entendeu? Quando eu encontro um jovem, ou um Dr. Márcio da vida, que ele fala para mim, falou, William, graças ao escotismo eu sou a pessoa que eu sou hoje, eu falo assim, eu estou no lugar certo. Porque eu já trabalhei em vários lugares, né, como voluntários, né, já estive na PAI, já estive no esporte, então assim, você que é voluntário, ou que gosta de ser voluntário, o escotismo é o que mais abrange uma quantidade diversa de coisas, entendeu? O esporte é bom, é legal, tive muito aprendizado, muito ganho, mas eu sempre senti que era limitado. Eu queria mostrar mais coisas para os jovens, mas não era o foco, não estava no cardápio, né? E com o escotismo, você pode ampliar esse cardápio de maneira, assim, tudo abrange o escotismo.
tudo faz parte da vida de um jovem para quando ele se tornar adulto. Tudo você pode mostrar o que há de bom e de como é que ele pode desenvolver aquilo, entendeu? Então, se você quer uma satisfação como voluntário, procure conhecer o movimento escoteiro e você vai ver que você vai ter muito mais condições, um leque muito maior para ajudar os jovens da sua cidade, do seu país e do mundo inteiro, entendeu? Por consequência... Agora você imagina, se eu tenho que ensinar tudo isso para o jovem, eu não tenho que praticar? O tempo inteiro. Eu vou chamar só a Black Laser pra gente continuar esse papo, porque o programa já tá acabando. Tá muito absurdo isso. Deixa eu falar pra vocês. Black Laser também é uma parceira nossa que tá aqui com a gente com muito carinho. O Black Laser, eu tenho uma questão com eles muito querida, porque ele tem norteado os meus presentes ultimamente. Quando eu vou presentear alguém, normalmente eu passo lá pela Black Laser e eu explico por quê. Eles têm uma criatividade tão absurda e de vez em quando eu tenho a minha criatividade e levo para eles, eles conseguem inclusive resolver aquilo que eu queria com valor acessível, com um jeito fácil de chegar. A gente está falando aqui do escotismo, a gente está falando das coisas que nos parecem tão distantes. E, por exemplo, impressão em máquina laser. A gente achava que não tinha, né? Que era impressão 3D. Lá nos Estados Unidos, né? Só longe da gente, tão distante. Mas está aqui, ao alcance de vocês, em Peruíbe, vocês conseguem fazer impressões 3D, vocês conseguem fazer corte a laser, você quer fazer sua fachada, sua logotipia, você tem vontade de fazer brinquedos assim, a gente está passando aqui na tela, coisas que são tão diferentes, você consegue encontrar valores acessíveis, a preço que você vai falar, não é tão absurdo, e alguém consegue resolver isso para vocês. Não é só aqui na região da Baixada Santista, tá? Eles entregam no Brasil inteiro. O telefone da Black Laser é 13991632522. Entre em contato, vocês vão falar com o setor comercial, coloque a sua criatividade para fora. A Black Laser vai ter como te ajudar, eu tenho certeza, principalmente se for presentear, fica a dica. Voltando para cá, tá pertinho, você acredita? Você fala impressão 3D, onde é que você encontra isso, né? Quer associar a sua marca ao escotismo, um movimento do bem? Procura a gente. Aí, falando em marca, ó, tá aí a dica. A gente está indo quase que para o final da história. Eu já vou perguntar, porque depois o meu tempo aqui dá uma estourada, a gente não pode perder isso. Então Grupo Escoteiro Mata Atlântica 322SP. 322SP. Que é o nosso numeral de referência. Como encontra vocês? A gente tem página no Instagram, né? Escoteiros Peruíbe, né? Acho que a chefe deve ter passado pro pessoal da TV aí. Escoteiros Peruíbe no Instagram, né? Depois você deve ter aí para passar o contato deles aí na tela também, né? Que é a nossa presidente lá. Aí a gente agenda um dia para o jovem conhecer o grupo, né? Para ver se identifica, né? Porque se ele não gostar, nada adianta, né? Primeiro é o jovem que tem que gostar. E de repente, se os pais se interessarem, né? E quiserem fazer parte, é uma hora em que o adulto sabe onde o filho está, com quem está, e ele pode fazer parte dessa atividade junto com o jovem, ou seja, um dia que ele estaria longe do filho, ele está fazendo coisas que vai marcar a vida do filho para sempre. Para sempre. Deixa eu falar o telefone para vocês. O telefone do Grupo de Escoteiros Mata Atlântica é 13 98882 1908. Esse é o telefone e vocês conseguem pegar por Escoteiros Peruíbe no Instagram. Procurem, por favor, acessem. Se vocês entrem em contato, repete esse telefone, repassem isso para outras pessoas. É um grupo muito importante que tem aqui na nossa região, está de fácil acesso. Pertence ao grupo também da Baixada Santista. O 13º Distrito Escoteiro. Né? 13º Distrito Escoteiro. Então, pelo que eu entendi, a gente tem um grupo da Baixada Santista, tem uma representação no estado de São Paulo, que também tem uma questão no Brasil. É algo que não é perdido, não é algo que não tem a regulamentação, é tudo muito sério e ao mesmo tempo que é muito sério, eles fazem as pessoas, as crianças, os jovens aprenderem na prática. Exato. Tem o aprender fazendo. Eu quero finalizar com esse aprender fazendo, a gente tem um tempinho ainda, de o quanto é importante o aprender fazendo. Então não é só blá blá blá, não é só fala, as atividades são de fato envolvendo movimentos e a prática.
Podemos falar disso? Quando você se lembra da sua escola, o que você mais gostava de fazer na escola? Educação física, com certeza. Entendeu? Ninguém gosta de ficar dentro de uma sala de aula. A gente gosta de pôr a mão na massa, de já pegar e já fazer, correr, brincar, pular. Então o movimento escoteiro pega esse lúdico do jovem, do adolescente, da criança e vai ensinar aquilo que a gente quer ensinar para ele, toda essa parte de ser uma pessoa independente através de atividades ao ar livre, né, em volta com outros jovens da mesma faixa etária, com um adulto orientando, entendeu? Então, num acampamento, você vai ensinar técnicas de comida mateira, ele vai aprender a cozinhar, fazer a própria comida, ele vai aprender a fazer aquilo que a gente chama de pioneirias, que são aquelas estruturas com bambu, mesa, banco, toldo para cobrir da chuva, né? Ele vai aprender a identificar coisas na natureza, né? O que não fazer, o que fazer, como fazer, né? E durante essas atividades que são ao ar livre, né? Que é assim, ele não está fechado num espaço, a gente trabalha a liderança, o trabalho em equipe, né? Porque eles são separados em grupos, que a gente chama de patrulhas. Na patrulha tem o líder, né? O líder é escolhido pelos jovens, né? De acordo com a identificação que eles têm com aquele jovem. E o líder vai orientar a patrulha de acordo com aquilo que é ensinado para ele. Então, o chefe ensina para o líder passa para a patrulha. E assim o conhecimento vai sendo, né? Dentro da patrulha, eles têm os encargos, cada um faz uma tarefa. Não é todo mundo, cada um por si. Você vai trabalhar, você vai ser o responsável pela água, você vai ser o responsável pelos livros de registro da patrulha, nosso histórico, você vai ser responsável pelas ferramentarias. Então tem toda essa parte, né, que vai trabalhando isso que ele vai ter na vida adulta, né? Trabalho em equipe, liderança, saber dividir, saber se virar. Então, através dessa vida ao ar livre em equipe, a gente trabalha toda essa metodologia, por isso que a gente chama que é um sistema de educação não formal, complementar à educação formal. Porque tudo aquilo que o jovem não tem na escola, a gente faz lá. Então, por exemplo, se eu vou ensinar alguma atividade para ele, eu não vou chegar num papel, anota aí, para você fazer uma amarra, você vai pegar a corda e fazer assim e tal. Então, por exemplo, gente, se você fosse fazer um varal para sua mãe esticar a roupa lá, como é que você vai fazer? Pega a corda aí. Faz esse nó aqui, que ele não solta. Esse outro nó solta. Então estica, quando você amarrar aqui na outra ponta, para ele ficar esticadinho, você faz esse tipo de nó aqui. Pronto, você já foi útil na sua casa, você já fez um varal para sua mãe. No dia que ela precisar, esse tipo de corda, aqui vai estar sempre esticadinho e vai servir para um monte de coisa aquele ensinamento, entendeu? E dentre muitas outras coisas que a gente ensina de acordo com aquilo que a gente tem no conteúdo durante essas atividades. Vai fazer uma comida? Não é, olha, pega aí 5 ovos, não, vamos lá, o material tá aqui, pega, faz assim, vamos fazer tal coisa, entendeu? É desse jeito. É desse jeito. E tem uma coisa maravilhosa que você está colocando aqui, que é claro que eu passo por um lamento, porque eu tenho um filho de 23 anos, gigantão, em que eu poderia, se eu tivesse acesso, ter conseguido incluí-lo ou estar ali nos escoteiros, que isso ia fazer diferença na vida dele, mais do que na minha, né? Mas não se sinta tão culpada, tá? Porque essa é a sua expectativa, eu não sei qual é a dele, entendeu? Você falou disso também, é verdade. Porque tem o querer dele, respeito a esse querer. Mas eu fico pensando no quanto que eu conheço. O quanto seria enriquecedor, né? Porque é claro que eu tô pensando no perfil do meu filho. Meu filho é um cara mateiro, que ele largou o videogame porque o sonho dele, o que ele gostou era subir em árvores. Os meus problemas com ele é porque ele caiu da árvore agora, imagina. Foi criado no Guaraú, no Perequê, aqui, para quem conhece, né? Então, precisando de gente assim, ó. Exato, eu falo assim, ele foi criado dentro dessa questão que é forte para ele. E aí eu fico pensando, né, quanto ele teria aproveitado mais a vida com esse conhecimento que ele tem. Eu fico pensando como mãe. Quanto enriquecedor seria para ele as experiências, os amigos que teria feito e tal. Exatamente, dentro desse critério. Então, fica aí também, eu falo que a gente está conversando sobre isso agora, a gente vai sempre trazer essa temática de alguma forma. Se vocês tiverem eventos, sempre dá um jeito de falar com a gente. Sim. Claro que em algumas redes sociais a gente vai tentar colaborar com isso, né? No meu caso, como Chá da Tati, eu posso dizer isso com firmeza. Mas para quem está em casa, para quem está assistindo, é importante dizer para vocês assim: conheçam o movimento, a gente tem acesso a isso aqui.
Eu acho que é importante a gente estar por dentro dessas ações. Eu tenho ainda um tempinho, porque eu quero mais uma pergunta para você, mas eu quero dizer para quem está em casa, tente entender como, de alguma forma, seja em qual programa voluntário for. Pode não ser os escuteiros, né? Tem outras coisas. Depende do foco, né? Depende do foco. A gente falou um tempo aqui, a gente até nos bastidores, a gente conversou sobre o CVV, que às vezes você consegue ser voluntário de CVV dentro da sua casa por 4 horas por semana. E dentro dos escoteiros também, porque a gente tem uma grande quantidade de suicídio em jovens, né? Sim. E aí você pode identificar dentro dos jovens, eu não tenho essa pegada, de repente você tem. Que aí vai conseguir identificar essas coisas. Então, o mundo é colaborativo, né? Exato. A partir do momento que a gente encontra esse lugar de colaboração, não importa que idade você tenha, é importante que se de algum lugar você conseguir olhar para o outro, talvez você consiga também ser visto. Sim. Então, a gente tem muita coisa aí que a gente pode, na nossa saúde mental, trabalhando e a gente nem percebe. Mas antes de encerrar, William, eu quero falar sobre valores, eu quero voltar nisso, eu quero que você me diga assim, hoje, há um valor fixo, eu sei que normalmente Você depende muito de grupo para grupo, de grupo para grupo. Eu sei que isso não é falado em assembleia, isso depende de que região tá, quantas crianças tem, quantos adultos tem, porque tem uniforme para fazer. Mas tem um valor médio hoje para essas pessoas, porque todo mundo precisa, vocês trabalham com um tipo de bolsa. Para você ter uma ideia, é o seguinte, essa roupa, ela tem uma identidade visual da Escoteiros do Brasil, então ela não pode ser diferente, isso é um padrão por estatuto, tá? Você pode fazer, você pode, eu coloquei meus jovens no movimento escoteiro, eu não quero comprar da loja da Escoteiros do Brasil, quero mandar fazer. Tudo bem, você seguindo o padrão de tecido, o desenho da roupa, o padrão do camisa, maravilha, tá? Hoje um uniforme, né, uma bermuda e uma camisa na Escoteiros do Brasil, tá em média, né, 200, 250 reais. Não é um preço acessível a qualquer um, mas também não é impossível. Ela pode comprar uma camisa no mês, uma calça no outro mês e compor o uniforme quando tiver completo o jovem usa, não é obrigatório, começou agora, você já tem que estar de uniforme. Mas é nessa média aí, 200, 300 reais, porque tem os acessórios, tem o lenço, né, Então, cada grupo se organiza de uma maneira diferente, né? No nosso grupo lá a gente tem um plano, né? Que a gente faz algumas promoções, então a gente engloba um pacote de coisas, parcela, etc e tal. Mas em média o uniforme, o kit inicial seria isso aí, né? Por causa do custo, né? Sim. Não tem como... Beleza, você quer patrocinar o uniforme do Grupo Escoteiro? Maravilha, venha com a sua empresa, desenvolva a sua marca, faça o seu merchan e ofereça o uniforme para os jovens. É essa a opção também, né? Mas em média é isso, para quem quiser, em média de 200 a 300 reais um uniforme escoteiro, né? Você vai ter os eventos, então, por exemplo, vai ter um acampamento, você tem transporte, alimentação, as atividades. Em média, um evento hoje está na faixa, dependendo do evento, se for muito grande ou muito pequeno, na faixa de 100 reais, depende de onde vai ser também, o tamanho do evento, quantidade de dias, né? E o outro custo mensal de cada grupo escoteiro. Hoje, no nosso grupo, a gente recebe uma contribuição mensal no valor de 50 reais. Tá? Para os cuidados mínimos, né? A gente sempre tem que comprar corda, facão, os materiais, no caso dos pequenininhos, materiais de papelaria, né? Papel, desenho, essas coisas, entendeu? Deixa eu falar uma coisa, eu vou precisar encerrar o programa porque a gente estourou o tempo. Tá bom. Mas eu quero te agradecer. É só procurar a gente dá todo o esclarecimento. Eu quero te agradecer por vir com essa informação, que daí é uma sementinha pra gente crescer. E para vocês eu quero falar da Cheiro de Rica, agradecer você, a Cheiro de Rica, que tá com a gente aqui no programa, que tá, enfim, é uma loja de perfumes que fica aqui na região de Peruíbe, também tem uma loja em Itariri. Quero agradecer ao Chris Maier, que tem cuidado aí do meu cabelo, do cabelo de alguns apresentadores da casa, e também a Idelfit, que está sempre aqui com a gente nessa questão de imagem. Eles estão conosco aqui, cuidando, estando com a gente pela nossa saúde, mobilidade e tudo mais. Eu vou encerrar, William, muito obrigada a vocês que assistiram, fiquem de olho. Um beijo, até semana que vem. Tchau! Thank you.